Esta peça, ou seja, constitui parte do universo literário que eu tenho vindo a investigar e a ideia foi, através de 3 referências científicas específicas, a construir, ou seja, uma espécie de arquitetura sinestésica, ou seja, que tu pudesses deambular pelo espaço e que te fosses confrontando com diversas imagens e que isso tornasse parte da experiência, pronto. Ou seja, então tenho uma estrutura central que tem umas pinturas suspensas, toma como título Plants of the Gods, que parte de uma ideia de plantas alucinogénicas e a construção de um herbário. Depois tenho duas pinturas suspensas circulares e 2 colunas que emitem som, que pronto, constroem este ambiente. As peças de som partem de uma referência, como eu tinha dito, literária, que eu andava a investigar, que é especificamente dos Parking Tractors, que era um instrumento placebo, ou seja, que foi desenvolvido por um médico que tinha a intenção de curar, ou seja, através da frequência dos metais, quando tocavam, emitia uma frequência e havia essa intenção dessa frequência ter essa pretensão de cura. E o que eu quis foi trazer essa ideia de frequência através do metal e o metal enquanto matriz de uma imagem que pode ser reproduzida, pronto, e que as imagens que estão nas colunas partem de um merchandising de sabonetes e de perfumes, ou seja, eu queria trazer esse lado mais de humor para as colunas e então a frequência passa através do metal e o que se ouve é a frequência quase que filtrada através do cobre e dessa imagem. A construção desta estrutura, e que a Luísa falou sobre esse herbário habitável, era nesse sentido ou seja, existe as plantas alucinogénicas, ou a referência às plantas existe no sentido em que eu quis materializar quase uma ideia de vestígio ou de uma seiva, ou que as plantas estivessem quase impressas no papel, quase como um herbário, quando esmagas as plantas no livro. E a ideia era que, ou seja, e há um extrapolamento também da escala, então há essa ideia de tu deambulares e de poderes entrar dentro desse livro ou dentro desse arquivo que são estas pinturas. As pinturas são feitas por uma construção de umas grelhas de papel e que depois eu acumulo, neste caso tem frente e verso e que tem cerca de 12 camadas de papel. Sim. A ideia dos rituais sempre foi uma coisa que me interessou, no sentido em que de que forma é que ou que as imagens têm um poder transformador, ou de que os objetos que tu pegas, ou que carga que tu dás às coisas, sem que aquilo tenha qualquer tipo de efeito científico, ou seja, como uma ideia de placebo, ou seja, toda a exposição parte muito todo o projeto parte muito dessa ideia, de que as imagens têm um poder transformador, mas não existe efetivamente, nem tem a pretensão de ser nada, ou seja, é só essa especulação em torno das imagens e os rituais têm a ver só com, ou seja, através do universo literário que eu andava a investigar, era sempre recorrente o uso a objetos ou a rituais, e então, ou seja, isso é parte dessa investigação, pronto, não tem a ver, são coisas que eu já tinha vindo à procura anteriormente, mas que agora acho que se refletiram e consegui concluir neste projeto.